Olá! Hoje a nossa análise mais a fundo é sobre uma geração, né? Aquela marcada por uma experiência bem única, as crianças dos lockdowns da Covid-19. Isso. Para começar, tem uma observação de uma professora, a Rebecca Underwood. Ela notou a turma de 2025, assim, fisicamente mais contida, Hum, com dificuldade para pular, rolar e tão sensíveis, sabe, que até a aula de música era demais para elas. é um ponto de partida forte, né? E reflete uma preocupação que foi global, na verdade. Sim, A gente está falando de, sei lá, 2,2 bilhões de crianças afetadas, escolas fechadas por um tempão. meses, né? É. E agora, 5 anos depois, a gente começa a ter uma ideia melhor dos efeitos disso tudo no desenvolvimento delas. A ideia aqui é tentar entender essas marcas, sabe? No desenvolvimento, no social, saúde, educação. O que as pesquisas mostram? Certo. Então vamos começar por onde? Talvez pelo desenvolvimento social ou cognitivo. Tem aquele estudo britânico, Bicycle, né? Acompanhando os bebês. Isso, o Bicycle. Ele está acompanhando justamente os bebês que nasceram ali nos lockdowns de 2020. E o que ele sugere, assim, de cara? Olha, os achados ainda são preliminares, tá? Não passaram por revisão de pares e tal, mas indicam que talvez essas crianças tenham um vocabulário um pouco mais restrito e, potencialmente, algumas dificuldades com funções executivas. Funções executivas. Ah, aquelas habilidades para planejar, focar atenção, lembrar coisas, fazer várias tarefas, né? Essenciais para o aprendizado. Exatamente, são a base para muita coisa. E a hipótese para essa dificuldade seria, bom, a falta de estímulos sociais variados, né? Tipo, Tipo, pesquisadoras como a Nicola Botten, a Lucy Henry, elas levantam essa questão. Menos rostos diferentes para ver, menos vozes para ouvir, menos interações simples, tipo ir no mercado, no parque. isso. Coisas que parecem banais para a gente, mas que no primeiro ano de vida formam o alicerce da comunicação social. Fazem muita diferença. Faz todo sentido. E não é só com o bebê, né? Uma assistente social, a Tandy Parks, ela notou isso em crianças maiores, de 4 a 7 anos. O que ela percebeu? Mais ansiedade de separação, atraso no desfraude, coisas que geralmente a gente vê em crianças bem menores. Interessante. E olha que curioso, um estudo da UCLA, da Judith Perigo, trouxe uma coisa meio contraintuitiva. Ah, é? O quê? Então, parece que enquanto as habilidades de linguagem, cognição, socialização caíram um pouco e já vinham caindo antes da pandemia, é bom dizer, a maturidade emocional das crianças parece que aumentou. Maturidade emocional aumentou. Como assim? Isso é bem inesperado. Pois é, uma das hipóteses é que foi pela exposição meio forçada, né? A diversidades, a temas complexos. Tipo, ouvir notícia o tempo todo, conversa sobre doença, morte. Exato. Essa imersão em assunto de adulto, digamos assim, pode ter acelerado um tipo de desenvolvimento emocional, mesmo que outras áreas tenham sido, bom, prejudicadas. Que complexo isso. Maturidade emocional talvez maior, mas por outro lado, a educação formal, essa foi bem atingida, né? O que os dados mostram sobre o aprendizado em si. Ah, sem dúvida. Tem um relatório de 2023 das Academias Nacionais dos Estados Unidos que foi bem direto. Diz que o desempenho dos alunos piorou, em todas as métricas. Todas. Engajamento, aprendizado. Sim. E o mais preocupante, afetou mais as famílias de baixa renda, comunidades que já eram mais vulneráveis, ou seja, aumentou a desigualdade que já existia. Nossa. E dá para medir essa perda de aprendizado? Tem número para isso em escala global? Tem sim. Um estudo bem importante do Maciej Jakubowski, lá da Universidade de Varsóvia, calculou uma queda média de 14% em matemática, globalmente. 14%. Isso é muito. Equivale a quanto tempo? Equivale a mais ou menos uns 7 meses de aula perdidos. 7 meses? É coisa pra caramba. É brutal. E olha, o ensino remoto, infelizmente, não conseguiu evitar essa perda. Países como o Brasil, o México, os Estados Unidos estão entre os mais afetados. E essa diferença, essa lacuna, diminuiu depois que as aulas voltaram ao normal? Então, a recuperação está sendo lenta e bem desigual. Uma revisão feita pelo Bastian Bethoser, de Oxford, mostra que esses déficits iniciais foram meio pegajosos, sabe?
difíceis de reverter. Hum. Existe alguma melhora, sim, principalmente no Reino Unido, EU, mas é incompleta e beneficia mais quem já tinha mais condições. O próprio Jakubowski diz: as lacunas estão lá e não estão desaparecendo. O que leva a gente a pensar nas consequências econômicas disso tudo, né? No longo prazo. Exatamente. Menos aprendizado agora pode significar salário menor lá na frente. A consultoria McKinsey fala em dezenas de milhares de dólares a menos ao longo da vida. Impacta o indivíduo e o país, né? Com certeza. Afeta o PIB. Na Polônia, por exemplo, a estimativa é de menos 0,35% no crescimento. Nos Estados Unidos, falam num custo anual para a economia, quando essa geração estiver no mercado, entre 128 e 188 bilhões de dólares. Uau! São números pesados. E, além da educação, da economia, teve impacto na saúde física? Mental? Teve também, sim. De forma mais breve, observou-se um aumento da obesidade infantil depois da pandemia. Ah, sim. No Reino Unido, por exemplo, foram 56 mil crianças a mais com obesidade, com custos de bilhões de libras associados a isso. Provavelmente ligado à mudança de hábito alimentar, menos atividade física. Faz sentido. E a saúde mental? Também. Muitos relatos de mais ansiedade, depressão, problemas de comportamento, muitas vezes ligados ao estresse que os próprios pais estavam vivendo, né, dentro de casa. É, foi um período difícil para todo mundo, mas tem alguma luz no fim do túnel? Algum sinal de resiliência? A professora que a gente citou no começo, a Underwood, Sim, sim, ela mesma. ela vê uma diferença positiva na turma mais recente dela. Ah, que bom. É. Ela descreve as crianças de agora como mais aventureiras, sabe? Explorando mais o movimento, rolando, pulando, curtindo a música de novo. Ela até usou a expressão tá na curva ascendente. Que ótimo ouvir isso. É. Isso, junto com aquela recuperação parcial do aprendizado que o Betthauser notou, mostra que as crianças têm sim uma capacidade de recuperação. Embora, claro, o processo não seja igual para todo mundo. Então, resumindo a história toda, a gente tem impactos claros no desenvolvimento, déficits sérios na educação com consequências econômicas, desafios na saúde, Isso. mas também tem essa coisa complexa da maturidade emocional e alguns sinais de recuperação, mesmo que ainda desigual ou incompleta. Exatamente. O cenário é bem complexo. E como a Judith Perrigan alertou, né, precisa de atenção. Ela fala da necessidade de esforços bem focados, baseados em ciência, para tentar reverter essas trajetórias negativas, principalmente para os mais vulneráveis. O que nos deixa com uma pergunta importante para pensar, né? Diante disso tudo, que tipo de apoio é mais crucial agora? Seria algo como tutoria em pequenos grupos, que o Jakubowski mencionou? Pode ser uma das vias. E pensando mais amplo, o que essa experiência toda ensina pra gente? Sobre como apoiar melhor as crianças em futuras crises. Ou mesmo em situações de isolamento que não sejam uma pandemia. Fica aí a reflexão.